Fala pessoal, tudo bom? Sou eu aqui de novo, Felipe. Vamos dar início à nossa unidade 2. Vamos falar basicamente nessa unidade sobre a triangulação, vamos falar sobre trigonometria e rumos e azimuth. Quando a gente fala em triangulação, como assim triangulação? Vou ter que voltar na trigonometria, vou ter que aprender isso de novo e tal. Basicamente, sim. Infelizmente, para alguns casos aí. Mas não é um bicho de sete cabeças, a gente consegue resolver fácil isso. Tem vários exemplos no nosso guia que conseguem nos ajudar bastante no decorrer dessa unidade. Então, vamos falar sobre triangulação. Sabemos que o triângulo é considerado uma figura geométrica, quando conhecemos seus três lados e conseguimos determinar assim a sua área. Vamos então falar sobre uma forma de coletarmos os dados em campo para que possamos calcular a área do determinado terreno. Qual o procedimento para medirmos um lote através da triangulação? Para isso, vamos utilizar a fórmula de Heron. Primeiro passo que a gente deve fazer é conhecer os triângulos do nosso terreno. A gente tem um espaço, determina quais são os triângulos, faz o método de triangulação. No nosso guia dá para ver muito bem sobre isso. E através disso a gente consegue mensurar, consegue determinar todas as nossas medidas, os três lados do nosso triângulo. Com isso, vamos calcular o semiperímetro do nosso triângulo, através da fórmula de P, que é igual a mais B mais C sobre 2. Calculado o perímetro, vamos determinar a área do nosso espaço. Como que vamos fazer isso? Através da fórmula A, que é igual a raiz quadrada de P, vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Com isso, a gente consegue determinar a área do nosso espaço. Se a gente tem um espaço muito grande, a gente tem que fazer a triangulação nele todo para, em cima de cada triângulo, fazer as fórmulas de semiperímetro, de área, determinou todas as áreas, faça então a somatória delas. Vamos falar de trigonometria. Não podemos falar de triangulação sem mencionar a trigonometria. Através do círculo trigonométrico, comparando isso com o nosso triângulo retângulo, a gente tem, que mostra bem claro no nosso guia, seno de alfa, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de alfa, que é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso é uma das formas que a gente vai utilizar na nossa unidade 2. Utilizaremos as razões trigonométricas de um retângulo qualquer, mas especificamente usaremos as duas leis, que são as leis do seno e as leis do cosseno. Fica muito cansativo, muito amplo eu ter que falar de cada uma dessas leis. Eu coloquei resumidamente no nosso guia para que a gente consiga se orientar por ele. Tem um exemplo clássico quando a gente está fazendo uma medida de um espaço, uma medição em campo. Vamos ter um exemplo clássico disso. Vamos ter na tela aí um exercício que ele fala para determinar a distância entre o extremo de um rio, ou seja, a medida 1 com a medida 2, conforme determinado na figura. Na figura que está mostrando aí na tela, a gente tem o lado A e C para determinar. Então, nota-se que a gente fez o sistema de triangulação, conseguimos uma medida no comprimento dele, que é a medida BC, e temos o ângulo B e o ângulo A. Com isso, a gente consegue determinar a medida Bzinho, que é oposta ao Bzão, que com isso a gente consegue dimensionar o comprimento do nosso rio. Então, para a solução desse exercício, vamos utilizar a fórmula A sobre seno de A, que é igual a B sobre seno de B. Com isso, temos
254,09 sobre seno de A, que é 52 graus, 42 minutos e 51 segundos. Essa medida a gente já conferiu na unidade 1 nossa, então sabemos exatamente o que ela representa. Que é isso que é igual a B sobre seno de 88 graus, 56 minutos, 44 segundos. Isso dividido, feito 254,09, dividido pelo seno de 52, 42, 51, a gente tem 0,7956, que isso é igual a 319,35. Isso é igual ao valor do seno de 88, 56, 44 vezes B. Com isso, a gente tem a medida B, que é igual a 319,30 metros, que é a largura ou o comprimento do nosso rio. Vamos falar sobre umas noções de norte, azimuth, rumo e a conversão entre eles. O azimuth a gente vai escutar muito na nossa disciplina, e o rumo também. E como que eles funcionam? Vamos olhar nessa imagem como que funciona o azimuth. O azimuth temos norte, sul, leste, oeste. O azimuth parte do norte fazendo 360 graus. Todo o azimuth ele é contado a partir disso. Já o rumo, ele é um pouco diferente, pois eles são contados a partir do norte ou do sul, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, descrevendo 90 graus. Ou seja, o rumo ele não pode passar de 90 graus. Ele pode estar acompanhado nos quadrantes, e muitas vezes a gente vai encontrar eles dessa forma, com as nomenclaturas NE, NO, SE e SO, que são Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. Em algumas literaturas, em alguns exercícios, pode ser que a gente encontre, no lugar de NE e SO, encontre NW e SW, mas representam Noroeste e Sudeste. Mas o significado é o mesmo, Noroeste e Sudoeste. Nota-se que, no exemplo clássico de rumo, temos a mesma forma, norte, sul, leste, oeste. Porém, agora temos nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. O rumo, ele sempre parte do norte ou do sul. Vejamos o exemplo aí. Ou ele vai para a direita ou ele vai para a esquerda. Lembrando-se, como a gente tem 4 divisões, a gente sempre trabalha com 4 quadrantes. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Como que a gente converte o azimuth e rumo em azimuth para rumo ou rumo para azimuth? Sempre que possível, é recomendável a transformação dos rumos em azimuth, tendo em vista a praticidade nos cálculos de coordenadas e também para a orientação da estrutura em campo. Com isso, temos a conversão entre eles. Se eu tenho que o azimuth sempre parte do ponto norte, ele vai para o leste, vai para o sul, vai para o oeste e vai para o norte, eu sempre trabalho com ele partindo do norte. Já o rumo, eu tenho ele partindo do norte ou do sul, tanto para a direita quanto para a esquerda. Com esse exemplo que estamos vendo na tela, temos a seguinte conversão. Conversão de azimuth para rumo. No primeiro quadrante, nós vamos sempre ter que rumo é igual a azimuth. No segundo quadrante, nós vamos ter que rumo é igual a 180 graus menos o azimuth, que é o azimuth no segundo quadrante. Já no terceiro quadrante, a gente vai ter que rumo é igual a azimuth, determinado no terceiro quadrante, menos 180 graus. Já no quarto quadrante,
a gente vai ter que rumo é igual a 360 graus menos o azimuth 4. Para a conversão de rumo para azimuth, nós temos que no primeiro quadrante, que a gente determina como nordeste, a gente tem que azimuth é igual a rumo, da mesma forma que foi de azimuth para rumo. Já no segundo quadrante, que é o sudeste, a gente tem o azimuth, que é igual a 180 graus, menos o rumo determinado no segundo quadrante. Já no terceiro quadrante, que é o sudoeste, a gente tem azimuth, determinado no terceiro quadrante, que é igual a 180 mais o rumo do terceiro quadrante. No quarto quadrante, noroeste, a gente tem azimuth, determinado nesse quadrante, que é igual a 360 graus, menos o rumo determinado no quarto quadrante. Então, pessoal, nessa aula a gente viu sobre triangulação, viu um pouco por alto sobre trigonometria, as formas da gente medir um espaço, medir um terreno através da triangulação, e sobre azimuth e rumo e a conversão entre eles. Ok? Tá aí a segunda unidade. Até a próxima. Obrigado.